Olá, vocês! Estamos começando mais uma edição do programa Debate por Elas. Eu, Manuela Berbert, toda quinta-feira aqui às 22 horas, sempre com um convidado especial. Olá, Manu, mais uma vez. Olá, você que está em casa, está acompanhando a gente aqui pela TVI, também pelo YouTube, todas as reprises aí, então eu vou lá dando logo bom dia, boa tarde, boa noite, que aqui a gente está em todos os horários. E hoje recebendo aqui o prefeito de Itajuípe, Marconi, bem-vindo. Obrigado, Manu, obrigado, Ellen, é um prazer estar aqui com vocês. Um pouco nervoso, né? Eu acho que é mais fácil jogar no Maracanã do que estar aqui com vocês dois, né? Já estou apreensivo, mas tenho certeza que será um programa maravilhoso. Pronto, Manu, comece a partida. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados aqui, nossos convidados, para que você explique para a gente o que aconteceu em sua vida para você chegar até aqui como prefeito de Itajuípe. Bom, Manu, eu fui atleta profissional, né, por 20 anos, fui jogador de futebol, e aos 15 anos eu saí de Itajuípe para o Vitória, né, para fazer teste no sonho de ser jogador, como toda criança, todo adolescente. A maioria dos adolescentes querem ser jogador de futebol para conquistar, né, algumas coisas importantes na vida. E Deus me abençoou muito na minha carreira. Eu fui para o Vitória, fiquei em Salvador 7 anos, joguei em alguns clubes aqui do Brasil, tive uma experiência na Europa. E por fim fui para o Catar, no Oriente Médio, onde eu fui jogador por 11 anos, cheguei a me naturalizar, joguei pela seleção do Catar, disputei eliminatórias da Copa do Mundo, Olimpíadas, tive assim um sucesso no país muito interessante. E desde lá eu já começava a fazer alguns trabalhos sociais na cidade que eu amo, né, Itajuípe. A gente conversava aqui nos bastidores, como eu não consegui me desprender de Itajuípe, mesmo conhecendo muitos países, rodado muito como jogador de futebol, e eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de colaborar, aquela questão filantrópica, né? A gente ajudava Itajuípe, fazia campanhas dentro de Itajuípe, investia em algumas coisas em Itajuípe, e quando eu encerrei a minha carreira em 2015, muito próximo da eleição em 2016, eu retorno, né, para a minha cidade, onde eu já pensava em parar, em estar com minha família, com os meus amigos, e veio essa questão da candidatura para prefeito em 2016. O povo escolheu, decidiu, né, que eu fosse o administrador da cidade, e de lá para cá a gente vem tentando fazer o melhor no município, dentro de todas as dificuldades que os municípios vivem no Brasil hoje, que o Brasil vive, principalmente os municípios pequenos. Mas eu acho que o que realmente aconteceu de eu estar aqui nesse momento foi algo de Deus mesmo. Algo uma energia que a gente não consegue explicar como tudo isso aconteceu, como minha vida deu várias voltas no mundo e eu acabo na minha cidade e hoje reeleito, né? Fui eleito e reeleito para ser prefeito. Vamos falar de números agora. Aí você volta para Itajuípe, quantos mil habitantes? 21 mil. Primeira eleição, quantos votos? A gente tem quantos eleitores lá? São 13 mil eleitores. Primeira eleição, quantos votos? Na primeira eleição eu tive 6 mil votos. Inicialmente, a primeira gestão. E aí? Eu acordei prefeito. Aí fui colocado dentro da minha experiência de vida, né, que era o que eu tinha realmente assim, de conhecimento de tudo que eu participei, de conhecer outras religiões, o mundo árabe, outras culturas. Tudo isso me deu assim uma base para que eu pudesse estar implementando na administração com pessoas, né, de uma forma que viesse a ajudar a população. Mas não teve o choque? Eu venho de uma cultura muito riquíssima, muito volto para minha cidade e quero de repente implementar cultura e inovações que minha cidade pode não ainda acompanhar, ou como é que foi? Muito grande. Quando eu parei de jogar bola, uma coisa que me incomodava muito, Ellen, que na maioria dos jogadores de futebol, quando você para de jogar, não se tem um objetivo claro de vida. Até porque você cria uma independência financeira. Sim. Você, né, consegue conquistar os seus sonhos, consegue ajudar a sua família, seus amigos. Isso me incomodava. Eu não queria parar de jogar futebol e ficar sem fazer nada. Eu já era empreendedor, já me movimentava, né? Como eu sou um empreendedor, gosto do empreendedorismo, mas eu queria de alguma forma ser instrumento de ajuda para as pessoas. E aí eu pedia muito a Deus que me desse a oportunidade de ajudar outras pessoas. E aí, como eu entrei nessa questão da gestão pública,
Aí, mesmo com o choque, Manu, eu fiz o meu melhor, tentei fazer o meu melhor, me esforcei bastante para poder me adaptar à nova realidade. Sim. Depois de 11 anos no Oriente Médio, volto para a nossa região, volto para Itajuípe, sou eleito prefeito e agora, como você falou, esse choque cultural, esse choque de mudança, mesmo assim eu tentei me apegar aos meus objetivos para que pudesse estar ajudando a população. E pode falar. Não, só era perguntar, porque na verdade, tanto enquanto político como jogador de futebol, lida muito com pressão, né, do público, das pessoas, enfim, seja dos torcedores ou também dos eleitores. Então, nesse aspecto, o que é que te assusta mais? É a pressão como jogador, que você sofre dos torcedores, ou enquanto político dos eleitores? Olha, essa pergunta é tão importante, Ellen, porque eu vivo sempre nesse paradoxo. Veja que até hoje eu acho que o futebol ele é muito mais difícil do que a política. Porque nós temos a impressão do futebol como torcedores. Nós enxergamos o futebol ali na televisão e criticamos e xingamos o jogador e a gente tem a paixão pelo futebol. Mas o profissional do futebol, ele vive uma realidade, uma pressão psicológica diária. É diferente da política. A política existe uma programação, um planejamento, é mais estável, mesmo recebendo pressão, porque você sabe que você tem que entregar serviço à população. Sim. Já no futebol, todos os dias você luta pela sua vida pessoal. Se você não treinar bem, você perde a oportunidade. Se você treinar bem e jogar mal, você perde o seu contrato, você perde a sua vida, você perde o seu futuro, você perde o seu sonho. Então, a sua expectativa como jogador de futebol, essa pressão psicológica como jogador de futebol é muito mais difícil do que como uma política. A política, você tem a pressão de estar entregando serviço, mas você tem tempo, você tem planejamento, você tem pessoas que podem estar trabalhando com você. No futebol não é só você e o seu corpo. Então, se você não tiver uma disciplina muito grande, você acaba não atingindo os seus sonhos. Casado? Aí essa pergunta, Manu, porque as pessoas me fazem essa pergunta, né? Falam assim, não, era jogador de futebol, a pressão como jogador de futebol de alta competição, não é um jogador que é um amador. Aqui na Bahia, inclusive, nós temos níveis aqui de times que ainda não é de alta competição. Quando você chega nesse meio, é um meio muito mais difícil do que o meio da política. Casado, 3 filhas, no segundo mandato, não pode ir para a reeleição, né? Isso. Sua esposa trabalha na política com você? Não. Uma das coisas que eu, quando entrei na gestão de Itajuípe, que não é diferente de outras gestões, eu quis moralizar, né, a gestão. E foi uma coisa que eu afastei completamente, eu não tenho nenhum familiar trabalhando na prefeitura. Lógico que eu não sou contra, absolutamente. Quando você tem pessoas capacitadas de confiança, isso é importante dentro da família. Mas minha esposa, ela é contadora, administradora, não trabalha na prefeitura. Meu pai é economista, minha mãe é professora. Meu irmão tem licença, é educador físico e tem licença internacional, já trabalhou também fora do Brasil. Minha irmã é advogada. Tem uma série de pessoas capacitadas dentro da minha família. Mas para dar exemplo, né, a população, para dar exemplo, as pessoas que estão em volta da administração, que fazem junto comigo a administração, não coloquei nenhum familiar, justamente para a gente não ter nenhum conflito, né, relacionado a essa questão. E acho que foi um acerto, viu, Manu? Foi um acerto. Mas agora você tem 3 filhas que vivem esse mundo junto com você. E se alguém já desponta, já aparece, eu acho que fulana vai gostar de política, ou não... Eu não acredito não, viu, Manu? Não acredito. Eu tenho 3 meninas lindas, né? Meu sonho era ter menino, mas eu 3 meninas. Na terceira, aí eu entendi a mensagem de Deus, eu falei, tá bom, deixa Bendito 3. seus olhos das mulheres. Pois é, eu tenho Nicole, 16 anos, do meu primeiro casamento, moro em Salvador, e tenho Laila e Paola, né, que moram aqui comigo, tem uma família maravilhosa, família meu bem maior. Cultivo muito o amor familiar, o respeito, e graças a Deus a gente é bem unido. A questão da política, lá em casa nós deixamos um pouco afastado, né? Tem as conversas, né? A gente compartilha, mas
eu sinto que mesmo essa questão de ser prefeito não influencia muito assim na vida das meninas. Eu tento deixar um pouco Blindar um pouquinho. Não vejo ninguém político lá em casa. Aliás, eu não tenho família política. Ninguém da minha família tem uma inclinação para a política. Né? Nós até nos limitávamos a falar de política antes de eu entrar. Né? Hoje a gente faz os questionamentos do que acontece no dia a dia lá em Itajuípe, mas não acredito que minha família vá ter um segmento político, não. Ellen tá doida para fazer a pergunta. Faça, Ellen. Quem é o Marconi Amaral, o homem? Não é o político, é o homem. Olha, Ellen, eu na verdade, sou uma pessoa extremamente família. Né? Tento ser um esposo dedicado, amo a minha esposa, amo minhas filhas, foi um presente de Deus na minha vida. Sou uma pessoa que, para mim, na minha vida, meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes também na minha vida. Eu sou uma pessoa dada àquilo que eu posso colaborar com as outras. Sou uma pessoa que gosta de ajudar. Você é ciumento? Olha, não sou muito ciumento, não. Não sou muito. Não. Não. Ó, eu tenho uma relação, minha relação, né, com minha esposa, com Kate, é uma relação muito bacana mesmo. Uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de respeito, de carinho. Ela morou comigo muitos anos lá no Catar, né? Você morar em outro país já é uma coisa muito difícil e nós tivemos essa cumplicidade juntos, né? E continuamos com essa cumplicidade. Muito ciumento eu não sou não, mas né, a gente sempre fica de olho, né? Então você não se apaixonou pela política, se apaixonou por ajudar Itajuípe, como é? Eu me apaixonei por ajudar Itajuípe, Manu, você colocou muito bem. Itajuípe, eu nunca me desprendi da cidade. Tudo que eu faço hoje é por Itajuípe. Então, eu não ia para a reeleição, eu tenho meus objetivos, eu tenho inclusive compromissos no Catar, mas Itajuípe me convenceu de terminar aquilo que a gente começou. Fui para a reeleição e até hoje, todos os dias, o que eu penso é na minha cidade, é na população que precisa de ajuda, é na população que precisa de serviço, é na população, é na cidade que precisa de obras estruturantes. Então, eu estou na política por Itajuípe. Nesse momento. É isso que eu ia perguntar, como é daqui para frente? Você pensa em focar mais nesse lado seu do futebol, na vida política? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Aonde você vai estar em 10 anos? Na política ou no esporte? Olha, tem um fato curioso da minha vida, Ellen, que aconteceu quando eu era muito jovem. Quem realmente queria que eu fosse jogador de futebol era meu pai. Era o sonho do meu pai ter um filho jogador de futebol. O meu irmão é craque. Eu não sou um jogador, eu fui um jogador determinado, eu fui um jogador esforçado. Meu irmão era o craque. Meu irmão não conseguiu ser, e eu, na verdade, não era o meu planejamento ser, assim, não tinha na minha cabeça querer ser jogador de futebol. E eu tive uma resistência muito grande de não ficar no futebol. Fui para Salvador, fiquei morando com 100 adolescentes, né, na divisão de base, até me profissionalizar. E eu percebi que Deus, assim, teve um momento da minha carreira que Ele mandou uma mensagem para mim. Eu sou muito espiritualista, né? Eu sou espírita, eu estudo, leio muito e eu percebi que Ele ali me deu uma mensagem muito clara de que o meu caminho era aquele, não era o que eu queria. E aí eu passei a amar aquilo que Deus estava proporcionando para mim. Passei a amar as circunstâncias da vida que estavam sendo colocadas. Daí em diante, a minha vida ela se abriu. Daí em diante, tudo aconteceu na minha vida de forma fantástica. Então, tudo que eu faço hoje, Ellen, eu tento fazer com amor. Eu tento fazer com a maior comprometimento possível. Se Deus está colocando a política nesse momento no meu caminho, eu estou abraçando para poder fazer da melhor forma possível. Se vai ser a política na frente, ou se vai ser o futebol, que eu também passei a amar muito, aí eu deixo nas mãos de Deus. Ok, isso é o que você... Eu fiz uma pergunta de como você acha, né? Como é que você se imagina. Mas no caso, e como você gostaria que fosse? Porque às vezes, como você falou, fica nas mãos de Deus, ok, mas como é que você gostaria que Deus colocasse nas suas mãos? Aí eu gostaria, olha só, aí eu gostaria que Ele fizesse aquilo que eu pedi a Ele quando eu parei de jogar. Que não me deixasse ocioso, que não me deixasse uma pessoa fútil, supérflua, uma pessoa que, por ter conquistado talvez uma independência financeira, se entregasse
a esse mundo material, sabe, Manu? Eu pedi a ele que me fizesse uma pessoa humana, uma pessoa que colaborasse de alguma forma para as outras pessoas. Você tem os pés no chão, Marconi? Como? Você tem os pés no chão? Muito no chão, faço as coisas com muito equilíbrio, com muita calma. Não sou uma pessoa impulsiva, sou uma pessoa realmente de sensato. Tento ser sensato todos os dias. Ok. Foi um intervalo comercial. E a gente volta já. Você que está em casa, nos acompanhe que a gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui com o Marconi, que é prefeito de Itajuípe. A gente já bateu um papo aqui no primeiro bloco, você provavelmente já está aí acompanhando a gente. E aí, Ellen? Marconi, meu querido, você cresceu cercado de mulheres, né? Vive cercado de mulheres. Você é um homem machista ou você é um homem que se considera desconstruído? Qual é a sua visão de mundo nesse aspecto? Imagine, com tantas mulheres, né? Você entender, né, e amar as mulheres todos os dias, absolutamente. A gente conversava há pouco sobre essa questão até da mulher na política, né, como é importante a mulher na política, e a gente vê aí os espaços bem reduzidos, né, com poucas mulheres. Lá em Itajuípe mesmo, são 11 vereadores, tem 2 mulheres apenas, né, Itabuna a mesma coisa, Ilhéus a mesma coisa, poucas mulheres nos representando, né, na sociedade. Eu acho que é importantíssimo isso, o papel que você faz, Ellen, que Manu faz, é importantíssimo para todos nós, até para essa liberdade, para essa conquista, né, que tem que ser realmente diária, não tem jeito, a gente tem que estar batendo nisso o tempo todo. Você falou aí das vereadoras, né? Elas são 11 vereadores, 2 vereadoras. Como é a sua relação com a Câmara, com o município, nesse sentido das pessoas mesmo, assim, lado político, entende ou não entende, vai para a porta da sua casa, te diz desaforo, como é que, porque Itajuípe é uma cidade onde as pessoas se conhecem, isso, né? Todo mundo conhece todo mundo. Meu Deus. E aí essa pressão, Marconi, mas você está recebendo muita pressão, fala, só você vai jogar, jogue no Maracanã, para você ver quanto você é xingado de todo jeito. Então, para mim foi uma coisa natural, é uma coisa, entendeu, que eu acho que eu tenho que estar prestando contas à população. Então eu trato todo mundo da mesma forma, trato todo mundo, né, como um empregado, porque hoje eu sou um empregado da administração pública, né, tenho que estar prestando conta à sociedade e às pessoas. Então me coloco assim muito tranquilo. Em relação à Câmara, nós temos uma relação muito boa na Câmara de Itajuípe, graças a Deus. Os vereadores têm uma influência dentro das decisões do Executivo, não é nada separado, é uma coisa conjunta, os projetos, cada um tem uma área que defende mais, um bairro, uma rua, então isso traz um benefício para a população. E hoje nós temos, inclusive falando sobre as mulheres, nós temos a primeira mulher na história de Itajuípe como presidente da Câmara, né, que é a Luziane, é uma pessoa extraordinária, está fazendo um grande trabalho na Câmara de Vereadores, e eu acho que essa união, ela traz benefícios para a população, tem trazido benefícios para a população de Itajuípe. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, né, só para te deixar meio desorientado, porque hoje eu acordei inspirada. Se uma filha sua, enquanto maior de idade, chegasse e falasse, pai, eu vou fazer um ensaio sensual, qual seria a sua reação? Eu acho que é... Agora ela acordou inspirada logo hoje. Você acordou inspirada. Que sorte a sua. Olha que sorte a minha. Não, perfeitamente, perfeitamente. Aí eu acho que o meu papel como pai é tentar orientar minha filha da melhor forma possível para que ela seja um ser humano, né, que seja um ser humano limpo, seja uma pessoa com conceitos, uma pessoa e com personalidade. Aquilo que ela quer ser, da forma que ela quer ser. Né? Não é porque seria da mesma forma se fosse menino. Uhum. Então eu acho que os pais eles têm um papel hoje de educar da melhor forma os filhos para que eles tenham a liberdade de ser o que eles querem ser. Eu não tenho nenhuma privação, absolutamente. Se tivesse filhos, quiser ser jogador de futebol, eu sei o que eu sofri como jogador de futebol, mas se ele quiser ser, pode ir, não tem problema. Minha filha, ela vai ser o que ela quiser ser. E vai fazer o que ela quiser fazer. E vou estar lá apoiando, né, porque é a vontade dela.
os erros, ela tem que viver os erros dela, tem que viver os acertos dela, assim como nós vivemos os nossos erros e os nossos acertos. Política pública para jovem, eu vou voltar aqui um pouquinho só porque eu estava com a mente lá. Política pública para jovem, Itajuípe. Aí você é presidente da MURC desde quando? Assumimos o mandato, eu e Vinícius Ibram, eu como presidente, ele como vice, o prefeito de Borarema, que fez um programa maravilhoso aqui com vocês. Nós assumimos em março. Nós estamos aí no terceiro mês, né? Praticamente, quarto mês, fechando aí começando a nossa gestão. Te ajuda a levar algumas questões de políticas públicas, alguns projetos para Itajuípe, ou não, você empresta a sua gestão de Itajuípe para outros municípios, seu conhecimento de gestão para outros municípios? A MURC me ajuda demais. A MURC, na verdade, é uma associação importantíssima para a nossa região. Ela pega, na verdade, todos os exemplos de todas as cidades associadas, nas discussões, nos debates. Então, eu levo para Itajuípe aquilo que eu aprendo na MURC todos os dias. Tento colaborar com a minha gestão, tento colaborar com as minhas experiências em Itajuípe, mas a gente vê assim, hoje nós temos uma rede de prefeitos e prefeitas que estão muito interligadas. Nós temos muitas discussões, nós nos falamos, pelas experiências que cada um está vivendo, e até pela pandemia no momento, porque existem várias particularidades na pandemia que os gestores às vezes ficam receiosos, né, das atitudes, das ações. Então nós temos essa comunicação e isso tem ajudado a região, Manu, não tenha dúvida disso. E a MURC tem tido um papel fundamental. Nós estamos ainda implementando uma dinâmica forte para que a gente plante aí uma semente e não deixe que a MURC deixe de ser protagonista no processo de desenvolvimento da região. Esse é o meu pensamento de Vinícius e nós estamos juntos aí nessa luta. Eu lembrei disso, porque quando você falou aí da jovem, né? Quero fazer um ensaio sensual, eu lembrei da juventude. Por exemplo, você, Vinícius, Rodrigo, Tiago de Una, Rodrigo de Tapetinga, Tiago de Una, tem noção de que vocês hoje inspiram jovens. Sim. Né? A gente estava também aqui no último programa com o Guinho, ele falando de esporte, né, que ele e Augusto sentaram e disseram, vamos retomar a Secretaria de Esporte, mas sendo uma secretaria de verdade e atuante, né, que exista essa preocupação do jovem, por exemplo, de Itajuípe, passa por coisas porque você saiu em busca de oportunidades fora ou não? Você viveu uma Itajuípe bacana e isso é consequência? Não, passa sim. A minha experiência como atleta de futebol me transformou em um homem muito melhor do que eu era antes. Me amadureceu muito cedo. Eu, com 18 anos, já morava na Europa e já vivia uma cultura diferente. E quando eu morei na Suíça, que é um país assim fantástico, e eu com 18 anos, quando eu retorno para a Bahia, que eu chego em Salvador, que a gente vê aquela diferença social, né? Aquela loucura da pobreza, da miséria mesmo que o Brasil vivia naquela época, isso em 1998. E aí eu me dei conta desse lado social. Foi ali que eu comecei inclusive a ter essa questão de tentar ajudar as pessoas. E essa questão da juventude, hoje lá em Itajuípe, nós tentamos da melhor forma usar o esporte, né? Como você citou o exemplo de Guinho, que o esporte é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta fantástica para a construção da personalidade do jovem. De todos os jogadores que eu joguei, Manu e Ellen, eu não tenho um amigo, eu não consigo lembrar uma pessoa que foi para um caminho ruim, que de repente tomou o caminho das drogas, da bandidagem, né, de fazer mal a outras pessoas. Eu não consigo enxergar. Muito pelo contrário. O futebol, ele une, né, o esporte ele une pessoas pobres, que não têm estrutura, que não têm a mesma oportunidade do que outras pessoas, e traz essas pessoas que poderiam estar normalmente na sociedade num caminho ruim, traz essas pessoas para um caminho do bem. Então o esporte é muito importante, a cultura é muito importante, né? Nós desenvolvemos agora a Casa da Cultura, a primeira Casa da Cultura em Itajuípe, que vai ser uma ferramenta, sem sombra de dúvidas, depois da pandemia, que vai ajudar muito a nossa cidade. Estamos fazendo até agora uma live, né, para poder ajudar os músicos da cidade, que estão aí abandonados, né? Os músicos quem mais estão sofrendo nessa pandemia. Sim. Então, essas ferramentas são importantíssimas e eu trago isso da minha experiência como atleta para que a gente possa estar ajudando,
né, e construindo a personalidade dos jovens. Tem alguma situação, porque você falou um pouco sobre o choque de você vindo, né, de anos morando fora, para Itajuípe, enfim, culturas diferentes, mas na sua saída de Itajuípe para fora do Brasil, teve alguma situação, porque você foi para países ainda muito conservadores, não é? Teve alguma situação constrangedora, assim, que mais te marcou? Qual foi essa situação? Teve. Porque o Vitória, ele disputava muitos torneios fora. Então nós fomos campeões na Holanda, fomos campeões ainda antes de chegar ao profissional, 16 anos, 17 anos. Fomos campeões em Dallas, né, nos Estados Unidos, Pensacola. A gente já viajava, já conhecia. Mas quando eu fui morar, realmente, que eu fui jogar, fui para a Itália primeiro, fui para Veneza, depois fui para Bellinzona, na Suíça, onde eu morei. E é um choque cultural enorme, assim, porque você morando, então eu morava sozinho, né, aí tinha que ir dirigindo para o treino, tinha que estudar italiano. Para mim ficar no país eu tinha que estudar, eu fiquei na parte italiana, tinha que estudar italiano. E tem uma história interessante, que era aquela coisa da faixa de pedestre, eu não esqueço nunca. E hoje nós colocamos pela primeira vez em Itajuípe a faixa de pedestre e eu estou lá tentando orientar. Porque a faixa de pedestre na Suíça, não existe atenção do pedestre em passar por ela. Ela é do pedestre. Então as pessoas quando vão atravessar, nem estão aí se vem carro, se não vem carro. E a gente aqui ainda naquela cultura, né, primitiva, várias vezes eu dei cada freada em cima, assim, né, porque a pessoa nem olhou pra mim, eu falo, nem olhou pra mim. Quer dizer, a responsabilidade é sua, do motorista. Era minha, e a pessoa mesmo colocando a sua vida, de repente, pra ele já não existe mais isso. E hoje a faixa de pedestre é de pedestre. Aí eu tento, até os meninos quando estão comigo, né, mesmo não tendo a faixa de pedestre, quando alguém quer atravessar, eu falo, pare, porque é a prioridade, entendeu? Então, houve sim muito choque cultural, tanto indo, mas especialmente quando eu retornei. Quando eu retornei, foi uma coisa assim que eu me perguntava, meu Deus, por que o nosso país ele é tão desigual? Por que o nosso país tem essa diferença social tão grande? Por que uns nascem... Aí você vai para o porquê das coisas que até me incentivou a estudar religião. Por que uns nascem com tanta condição e outros nascem sem condição alguma? Psicologicamente, isso te afetou de alguma forma a ponto de você refletir sobre si mesmo, sobre sua vida? Como é que isso te afetou emocionalmente? Refletiu bastante. Eu sempre me questionei sobre tudo. Eu sempre me cobrei muito, Ellen. Como atleta eu me cobrava muito, como gestor me cobro muito, entendeu? Eu acho que nunca tá bom. Eu tenho que me doar mais. Eu faço minhas coisas sem me preocupar com o que as pessoas acham ou falam sobre mim. Eu faço minhas coisas com a consciência e com o meu objetivo e me cobro. Isso me tornou uma pessoa assim muito... às vezes eu preciso dar uma relaxada. Às vezes eu preciso, vou parar um pouquinho, porque senão isso é prejudicial, né? Você se cobrar demais. E como gestor, que todos os dias é uma demanda absurda, é algo que você tem que entregar o tempo todo, 24 horas no dia. Então, você vai dormir 2 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. É essa loucura. Você teve vontade de desistir na pandemia ou não? Não. Na verdade, eu me doei mais. Me doei, me expus, né? Fiz muita live, tentei fazer o máximo de comunicação possível, tentei fazer meu papel como ser humano, não só como gestor. Porque a gestão na pandemia, todas as gestões, elas sofreram muito mais, né? E as pessoas que estavam à frente... Mas foi aquele momento no começo, há um pouco mais de um ano atrás, Manu, sem sombra de dúvidas, foi um momento dificílimo para o gestor. Muito complicado. Foi um momento talvez um dos piores momentos que eu já vivi, pela responsabilidade de você estar lidando com a vida das pessoas, que até hoje é isso que nós estamos, né, vivendo na pandemia. E fazer o que era correto, sem respostas, com tanta desinformação, com tanta fake news. Então, tudo aquilo foi muito forte, foi um turbilhão, mas eu não me deixei abater. Eu me coloquei, me equilibrei, falei, vou lutar, vou tentar fazer o meu melhor, para que a gente possa estar ajudando as pessoas. Errou. Não acredito. Já pensou tão pouco hoje. Mas é porque eu falo demais, vocês perguntam, eu volto. Vai enrolando, para diminuir as perguntas. Tá certo, então. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Manu, a você, Ellen. Parabéns pelo programa. Sou fã do programa, assisto todos. Né, e desejar a todos aí também,
né, que vocês possam continuar com esse trabalho que vocês estão fazendo, né, aos telespectadores que estão assistindo na TVI, né, pelo YouTube, pelo canal, né, que Deus abençoe a todos vocês nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, e vamos continuar nosso trabalho e deixar que Deus possa estar trilhando os nossos caminhos, né, tá construindo os nossos caminhos. Ok, obrigada, Manu. Obrigada, Até semana que vem. vem. Obrigada a você aí de casa. Nos acompanhe no canal 36.2 pela TVC em Itabuna e Ilhéus e também no YouTube TVI Oficial no Brasil todo. Obrigada, até semana que vem.